Então, irmãos, vamos dar sequência agora ao nosso estudo sobre a Ordo Salutis. Nós temos visto esses pontos, né? Ordo Salutis, como eu já expliquei aos irmãos, é uma sequência lógica, não cronológica necessariamente, mas lógica, de como a salvação se dá, os pontos. Nós sabemos que há um conjunto, a obra de Deus é um conjunto, mas nós estudamos ela passo a passo para a gente entender mais sobre como o nosso Deus age na salvação. Como ele é soberano, como ele está no governo de tudo, como ele pode todas as coisas, e também como nós participamos disso, se é passivo ou ativamente, tá? Então, a Ordo Salutis, essa expressão em latim que significa ordem da salvação, é um estudo importante para que a gente entenda muito mais sobre as doutrinas da graça. E ao entender sobre as doutrinas da graça, segundo a ótica bíblica, a gente pode pregar melhor. A pregação não é algo estrito ao pastor da igreja, né? Porque a pregação nós fazemos diariamente, em todo instante, devemos fazer. Então, para que a gente possa fazer isso, pregação do evangelho, evangelizar de fato, é importante que a gente saiba dessas coisas. Porque, por vezes, as pessoas virão com algumas perguntas. Mas isso, como se dá? E esse ponto? Em todo tempo, a nossa fé ela é provada. Aquilo que nós cremos é posto à prova. E nós devemos estar prontos para dar bom testemunho da nossa fé, para testemunhar com fidelidade e sabedoria aquilo que cremos. Ou seja, poder dar resposta quando pedirem razão da nossa fé. Então, o que é a Ordo Salutis? Esta ordem que a gente estuda aí em alguns passos, né? Mais especificamente 9 passos, 9 degraus, digamos assim, que começa com a eleição, passa pelo chamado, esses 2 pontos nós já estudamos nas semanas anteriores, tá? Vai para a conversão, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Eu queria pedir a Gabriel ver se ele consegue, talvez mexendo ali, melhorar um pouco, tá? Para ver a questão do brilho, talvez seja aqui, na verdade, o brilho está alto demais e talvez não esteja dando para a gente ver. É isso mesmo. Ver os outros pontos começando a aparecer ali. E a referência também não estava lendo, não. O texto do Romanos. Então, acho que melhorou um pouquinho, não foi? Então, que é a Ordo Salutis? São esses pontos que começam da eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Isso é o conjunto que compõe a obra da salvação que Deus realiza. Veja, ela começa antes da fundação do mundo e vai até a glorificação, que é na eternidade, após o juízo final. E então nós vemos que a salvação é algo completo e esses passos são muito importantes, porque todos eles geram muitos questionamentos e perguntas, e eles, irmãos, quando nós respondemos bem a ótica bíblica, apontam para o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Aquele que salva por graça, por amor, não por méritos humanos. Aquele que é misericordioso, aquele que é puro, tão puro que não pode contemplar o mal. Aquele que é soberano, portanto, tem em suas mãos o poder para escolher livremente. Ele é aquele que nos converte, ele é aquele que nos justifica. Diante do tribunal de Deus, como ficamos? Entra a justificação. Mas nós somos apenas servos. Que tipo de servos nós somos? Aí entra uma das doutrinas mais lindas, uma das coisas mais esplêndidas das Escrituras, a adoção de filhos. Deus nos adota como seus filhos. O que é que significa, então, a doutrina da adoção? Que tipo de filhos somos? Temos direitos parciais de filhos ou somos filhos de verdade? Vem a doutrina da santificação, que impacta diretamente na nossa vida prática. A doutrina da perseverança também. E, por fim, a glorificação. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso estado final, então?
Veja o quão é importante compreender esses passos que compõem a salvação. Se nós fizermos isso, a ótica das Escrituras, com a boa teologia, certamente seremos edificados e poderemos também edificar as outras pessoas, pregar o evangelho com mais fidelidade, com mais sabedoria, com mais temor também. Tá bem? Então nós temos o próprio apóstolo Paulo, eu vou dar apenas uma leve modificada aqui, irmãos, mas vai voltar. O apóstolo Paulo dando um exemplo da Ordo Salutis, né? Lá em Romanos 8, 29 e 30, ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha, uma coisa que aconteceu na eternidade, como predestinou, ou seja, traçou o destino, com um propósito no presente, para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, para serem parecidos com Jesus, conformados, transformados à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador. Tem um propósito, a adoção está implícita, a predestinação, o chamado, e ele diz mais, e aos que predestinou, a esses também chamou. Isso acontece no tempo. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E já fala dos acontecimentos futuros como certos, como uma coisa que já aconteceu. Eu gosto de perguntar, alguém aqui está com o corpo glorificado? Alguém aqui já está livre de pecado? Já está totalmente incorruptível? A resposta é não. Mas quando nós lemos o que Paulo escreveu, ele escreve que a esses que Deus predestinou, regenerou, chamou, justificou, a esses ele já glorificou. Por quê, meus irmãos? O nosso Deus não pode mentir. Porque o nosso Deus é absoluto. Porque o nosso Deus é perfeito. E se ele é perfeito, ele não pode mudar de ideia. Entender quem o nosso Deus é muito importante para entendermos a boa teologia. Às vezes as pessoas ficam pensando, Deus muda de ideia. Meu irmão, se você admitir que o seu Deus muda de ideia, então ele não é perfeito. Ele precisa se aperfeiçoar. Ele descobriu que tem algo melhor que ele não sabia antes. Mas o nosso Deus é perfeito e absoluto. É o que diz, tem aqueles textos que dizem assim, Deus se arrependeu, né? Tem uma explicação. Esses textos falam da ótica humana, de como os homens veem, como Deus, que é soberano, explica para o ser humano como ele age. Ele explica numa linguagem humana que o homem pode entender. Então, irmãos, hoje chegamos finalmente à doutrina da regeneração. Você não vai ver Paulo falando. E aos que chamou, regenerou. Porque a regeneração ela está implícita ali no chamado. Nós, ao estudarmos o chamado, vimos dois tipos de chamado. Um chamado que Deus realiza por meio de nós, que é o chamado externo, nós pregamos o evangelho, e eu até expus alguns pontos importantes do evangelho. Olha, é importante que você faça o chamado, que você explique a obra de Cristo. Isso significa quem vocês são, pecadores. O que acontece quando Deus julgar o mundo. E como Deus dá o remédio para a condenação do homem. Enviando Cristo. Explicar a obra da salvação é importante. Mas é importante também que após isso você faça o chamado. Aqueles que ouvem, Deus chama, Ele te convida e diz, vem. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Como você responde a esse chamado? Nós vimos que aqueles que respondem favoravelmente ao Evangelho são aqueles que o Senhor chama internamente. É uma ação do Espírito Santo. Vamos ver que, diretamente ligado a esse chamado interno, que nós chamamos de vocação eficaz, ou um dos pontos do calvinismo, graça irresistível, está a regeneração. É o que Deus realiza no coração do homem mediante esse chamado interno, não externo, mas mediante esse chamado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chama em nosso coração, ele realiza uma obra chamada obra da regeneração. E é sobre esta obra que nos capacita, que nos dá a possibilidade de dizer, sim, Senhor, eu creio no Evangelho. É sobre ela que falaremos hoje. Essa é uma obra importantíssima. Na verdade, eu diria que é uma obra fundamental para a fé verdadeira. Então, esse texto
É muito incrível. Esse é um dos textos mais icônicos da palavra de Deus. O famoso João 3. Eu não coloquei até o versículo 16, mas é lá no versículo 16 que está o versículo mais famoso da Bíblia. Que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes as pessoas ouvem esse versículo e pensam que Cristo falou ele diante de uma multidão, não é assim? Que Cristo está chamando, ele está em cima do monte pregando para milhares de pessoas, dizendo, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. As pessoas, graças a Deus. É uma verdade extremamente impactante. Mas ela foi dita à noite para um homem só, que tinha ido procurar Jesus no escuro porque tinha vergonha. Esse homem foi o fariseu Nicodemos. E pelos relatos bíblicos, nós entendemos que em dado momento do ministério de Cristo, ele se converte. Ele é um dos homens que vai reclamar o corpo de Cristo na cruz, para sepultá-lo com dignidade. Hoje, o que eu quero analisar desse diálogo é essa expressão, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, está escrito. Acredito que dá para todo mundo ler, né? Ficou melhor, não foi? Imagem. Havia entre os fariseus, e os irmãos fiquem à vontade. Quando tiver alguma dúvida ou um questionamento, podem perguntar, tá? Não se sintam envergonhados, tímidos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Significa, irmãos, que dos 70 homens mais importantes que compunham o sinédrio, ou seja, a corte judaica que julgava os pecados, julgava os crimes locais, Nicodemos era um dos 70 homens mais importantes de Israel. Isso significa dizer que ele era um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu. É dito no versículo 2, este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi é uma expressão, né, que significa mestre, daí que vem rabino, que são os mestres judeus, ou em outros textos a expressão Rabone, né, que é como é dito quando as mulheres vão ao túmulo e encontram Cristo ressuscitar. Este de noite foi até Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Engraçado, né? Ele sabia, mas ele foi procurar Jesus de noite, no escuro, para ninguém ver. Sempre que eu prego esse texto, eu falo isso. A gente está falando aqui de 2000 anos atrás. Não existia iluminação pública. Não tinha postes de LED. Se Nicodemos foi de noite procurar Jesus, é porque ele não queria ser visto. Ele não queria ser tido como alguém que tinha comungado com o ensino de Cristo, que era polêmico. Como assim? Esse homem agora está dizendo essas coisas, que destrói o templo, reconstrói o templo, fazendo milagres. Quem é este Cristo? Nós sabemos que boa parte da perseguição que Jesus sofreu até sua morte se deu por conta dos fariseus. Bem, Jesus respondeu. Observe. Nicodemos, ele vai até Cristo, querendo saber o quê? Quem é o Senhor? Bem, se o Senhor está fazendo esse milagre, transformando água em vinho, não é suco de uva não, é vinho, irmãos. Fazendo paralítico andar, fazendo cego enxergar, expulsando demônio, apenas com o poder da palavra, mandando saia e eles saem, eles lhe obedecem, tudo está no seu domínio. Quem é o Senhor? O Senhor é um mestre, isso é fato. O Senhor ensina com autoridade, a gente já viu isso. Ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos está perguntando a Jesus, afinal, quem é o Senhor? Se o Senhor é um Messias, diga logo. Se é um profeta, diga. Não fique no mistério, não. Só que Jesus não responde o que Nicodemos quer saber. Jesus responde o que Nicodemos precisa saber, não o que ele quer saber. Jesus respondeu, em verdade, essa expressão, irmãos, no texto original, no grego, é amém, amém. Tá? As palavras que Jesus usa é amém, amém. Essa repetição de amém, amém, que significa assim seja, né, ou em verdade, é porque ele vai dizer uma coisa muito importante que Nicodemos não pode esquecer jamais. Ninguém, nem nós podemos esquecer. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, primeiro ele usa essa expressão, não pode ver o reino de Deus. Isso me lembra muito o caso de Moisés, né, que ele ainda pôde enxergar de longe, ele só não pôde entrar, né, na terra prometida. Sabemos que Moisés era um crente, que ele adentrou os céus, mas ele não viu a concretização das promessas. Ele também não pôde entrar na terra prometida. E Jesus diz assim, em verdade lhes digo
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então vem a pergunta famosa de Nicodemos. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Como é que isso é possível? Fisicamente eu não compreendo. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele ainda foi debochado, tá, irmãos? Isso aqui não foi uma pergunta. Foi uma pergunta tola, mas ao mesmo tempo debochada. Ele quis debochar do que Cristo tinha dito. Natural do ser humano. O ser humano, quando ouve uma coisa que para ele é estranha, ele tende a debochar. Até que seja despertado para a realidade. Pode falar, mesmo. No caso, ele não foi procurar Jesus porque ele tinha intenção de realmente conhecer. Ele foi com a intenção de pôr Jesus à prova. Não, ele queria conhecê-lo. Ele queria conhecê-lo, foi com sinceridade. Porém, ele não tinha dimensão do com quem ele estava falando. Talvez o que se passasse na sua mente fosse, ele é uma espécie de profeta. Eu quero conhecê-lo. Ele só não tinha noção do que estava diante de Deus. Do Deus encarnado. Então ele faz essa pergunta. Porque é assim que o nosso coração é. Quando a gente não sabe das coisas, a gente debocha, a gente tira onda. Não é? Jesus respondeu. Veja, Jesus não dá bola porque ele fala, não dá atenção. Jesus respondeu, de novo, em verdade, mais uma vez ele repete, devido à importância que está sendo dita. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, ele usa outra expressão para nascer de novo, e água e Espírito aqui não entendam como coisas distintas, irmãos, tá? Faz parte do paralelismo judaico, faz parte de como os judeus falavam, de usar vários elementos para a mesma coisa. Água e Espírito, água da ideia de purificação, quem purifica é o Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque algumas pessoas querem associar isso aqui com o batismo, né, nas águas, e não é esse o caso que Jesus está fazendo. Apesar de parecer muito, não é esse o caso. Na verdade, é o contrário. É o batismo que parece com a obra do Espírito, tá? É o batismo que a gente faz, que simboliza isso que o Espírito faz internamente, não o contrário. Certo? Quando nós nos batizamos na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está fazendo publicamente, falando publicamente, demonstrando publicamente aquilo que Deus já fez em nossos corações. Certo? Essa purificação. A purificação não vem das águas do batismo, mas da água do Espírito, do lavar regenerador do Espírito. E aí, basicamente, é quem não for verdadeiramente purificado pelo Espírito. Não pode. Então você chegou aqui no ponto central. Quem não passar por esse processo não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai além. Não só não pode ver, como não pode entrar. Nem contemplará as verdades eternas, espirituais, imutáveis, incríveis, absolutas do reino de Deus, nem desfrutará delas, se não for lavado pelo Espírito Santo. Então Jesus traz uma verdade importantíssima e fundamental. O que é nascido da carne é carne, isto é, o nascimento natural. Aquele nascer ordinário que todos os homens passam ao nascer da barriga, do ventre de suas mães. Porém, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, falando de uma nova vida espiritual. Não fique admirado. Jesus está indo direto no coração dele, porque ele sabia o que se passava no coração de Nicodemos. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Não se admirem disso. É fundamental. Veja, não é que vocês talvez seja um bom conselho nascer de novo. É que é fundamental. Vocês precisam nascer de novo. E aí Jesus explica como é a obra do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, mostrando que não é com... E vento aqui, irmãos, é a expressão por espírito, viu? Mesma palavra, pneuma, vento, espírito. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mostrando que essa obra é restrita de Deus. Não está no controle do homem, mas na bondade de Deus agir em quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. Mais na frente, a gente, se você continua lendo o texto, você vê que Nicodemos ele faz alguns questionamentos a Jesus. Aí sim Jesus devolve o deboche. Você é mestre em Israel, não está sabendo das coisas poucas. Que dirá se eu falar das celestiais para você? Tá? Não está sabendo do básico. Mas o que é fundamental para a gente saber é isso, irmãos. Para a salvação do homem, importa-vos nascer de novo. Sem isso, não há
salvação. Então, eu trouxe aqui regeneração é igual a novo nascimento. Aquilo que nós chamamos doutrinariamente de regeneração é a obra que Deus faz em nós e nos dá uma nova vida, nos faz nascer de novo. Nas palavras de John Owen, né, isso está lá, eu botei aí até para dar os créditos devidos, né, está num artigo do Monergismo, no site Monergismo, um site importantíssimo. Inclusive, vamos usar essa expressão hoje, eu vou explicar para os irmãos o que é monergismo mais na frente. Está um artigo do John Owen sobre a regeneração. John Owen foi considerado o príncipe dos puritanos, um dos maiores teólogos que já pisou na terra. E apesar de ser um presbiteriano, os seus escritos sobre a aliança, ele entendia a aliança como um batista. Tá? Isso é muito interessante na obra de John Owen. E ele escreve o seguinte: é claro que quem vive e morre não regenerado, ou seja, quem viveu a vida ordinária, não pode ser salvo. Não há salvação da desgraça eterna para quem não foi libertado do estado de pecado. Não há. Se pudéssemos ser salvos, ele bota um se, né? Se fosse possível, se pudéssemos ser salvos sem a regeneração, sem a renovação das nossas naturezas, não haveria, consequentemente, a necessidade de que todas as coisas fossem criadas novamente por Jesus Cristo. Se os homens podem ser salvos estando ainda na condição maligna que nos trouxe a queda de Adão, então Cristo morreu em vão. Olha que palavras pesadas e poderosas e fortes de John Owen. Se a regeneração não for necessária, Jesus veio à terra em vão, morreu em vão. A obra de Cristo, ela aponta para essa verdade. A regeneração é fundamental. Ter uma nova vida é fundamental. A sua vida ordinária você destruiu com o pecado. É por isso que na salvação Cristo dá uma nova vida. Ele não dá uma vida nova só na eternidade. Ele já nos dá uma nova vida agora. Aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, ele recebe uma nova vida, uma nova disposição para viver e servir para a glória de Deus. Então, o que é a regeneração? Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele escreve: podemos definir a regeneração da seguinte maneira: regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Ou seja, ele nos faz nascer de novo. Isso é às vezes chamado de nascer de novo. Na linguagem de João 3:3-8, o texto que a gente leu agora, de Nicodemos. Então, o que é a regeneração, irmãos? É um ato secreto, isso é espiritual. Por favor, quem estiver no celular, guarde o celular, porque estamos no culto. Isso às vezes é chamado de nascer de novo, essa obra secreta da regeneração. É Deus nos concedendo uma vida espiritual, uma vida nova, porque a nossa outra foi desperdiçada no pecado. Então o que é que nós devemos saber sobre a regeneração? Primeiro, que ela é uma obra de Deus. Quem realiza essa obra tão somente é Deus. Segundo, esse é um ato definitivo. Não tem como Cristo te dar, o Espírito Santo te dar uma nova vida e depois retirar essa nova vida, tá? Se você receber uma nova vida, você agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o autor da vida dá uma nova vida a quem? Aos eleitos. A nova vida só é dada aos eleitos, não é dada a todo mundo. Se fosse dada a todo mundo teria que ser eleito e todo mundo teria que ser salvo. Porque essa nova vida, irmãos, ela é dada com prerrogativas especiais. É o que veremos. Então, primeiro, ela é uma obra de Deus. É daí que vem aquela expressão monergismo. O que é monergismo? Então, esse nome mono, né, dá a ideia de um só. É uma obra que é realizada totalmente por Deus, sem a cooperação do homem. Ou seja, o homem não coopera. O homem é passivo nessa obra. Deus realiza essa obra no coração do homem. Dá um exemplo de obras monergísticas. A criação. O homem participou da obra da criação? Não. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a obra da recriação, ou seja, regeneração, também, redenção, é uma obra monergística. É Deus que cria, que recria, que salva o homem. O contrário disso, né? O contrário de monergismo é o que os arminianos acreditam. Eles acreditam na sinergia. Aí sim, a sinergia é a participação mútua na salvação. Deus faz um pedacinho
o homem faz. Deus dá, diz assim, ó, tá aqui a fruta. Aí o homem tem que ir lá pegar, tirar a maçãzinha para comer. Tá bom? Isso é sinergia. Isso não acontece na obra da criação, da salvação. A Bíblia não aponta isso. Aponta que a obra da salvação, da regeneração, é divina. Deus faz tudo. Nesse caso, nós somos passivos. E eu já expliquei que o fato de sermos passivos não significa dizer ausentes de responsabilidade. Importante sabermos disso. Falamos disso no chamado, não foi? Na eleição também, quando eu falei como Deus rege o mundo por meio da sua providência. Então, a regeneração é um exemplo de obra monergística, ou seja, é Deus quem realiza. É uma obra exclusivamente divina. Um texto, tem muitos, tá, que provam isso. Um texto é o próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Que diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, ou seja, quantos creram em Cristo, quantos aceitaram Jesus, né? As pessoas quiseram aceitar, é verdade. Mas olha que coisa engraçada, que coisa interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. Porque a gente dá um salto lá para adoção, depois a gente vai tratar melhor desse ponto. Ou seja, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Todos os que creram no seu nome. O que é crer no nome? É só dizer assim, eu sei que Jesus existe. Não é isso não, irmãos. É crer e se devotar, né? O diabo também sabe. Muitos fariseus daqueles dias que mataram Cristo também sabiam da existência. Eles estavam vendo Jesus. O crer aqui é o crer transformador, regenerador. Bem? Agora vem o versículo 13, que nos diz: os quais não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram do nascimento natural, do sangue, coisa física, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas, esse mas é adversativo. Porém, nasceram da vontade de Deus. Então, olha que coisa incrível. A regeneração é uma obra de Deus. É Deus quem dá um novo nascimento. Não é o nascimento ordinário. Não é o nascimento físico, carnal, mas é um nascimento espiritual. Então esse não passa pela vontade da carne, do sangue, da carne, nem a vontade do homem. Está muito claro o texto, não tem como interpretar de outra forma. Esse novo nascimento é uma obra de Deus. Está tão somente firmado na vontade de Deus de dar uma nova vida à criatura e salvá-lo poderosamente. Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida por aí? E quem realiza essa obra, que é Deus, né? Normalmente as Escrituras apontam o Pai e o Espírito Santo na Trindade realizando esta obra. Sim, a obra da salvação foi realizada por Cristo, mas quem realiza a obra da regeneração, as Escrituras usam o Pai e o Espírito Santo como sendo esses agentes transformadores do coração do homem. É incrível isso, irmãos. Porque a gente vê a Trindade, Deus em sua plenitude, reunidos para salvar o homem, num propósito salvífico e redentor. É incrível a economia da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos, cada um realizando um pedaço da obra para salvar pecadores. Então, Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Observe, quem é que nos deu vida juntamente com Cristo? Que nos deu uma vida com o Senhor? Deus. Deus que é rico em misericórdia. Tá? Normalmente essa expressão é usada para o Pai. Colossenses 2,13 diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, a condição do homem antes, quando estava no pecado, mortos. E na incircuncisão da carne, ou seja, distantes de Deus, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha em que deságua a regeneração, no perdão dos pecados. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esse gerar é um dar nova vida, tá? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não é a geração natural, o nascimento natural. Mas aqui é a regeração, a regeneração. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, nós temos essa obra incrível. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observe como a obra de Deus nos regenera para uma viva esperança, para a salvação. Agora, esse texto que já lemos aqui, acho que dezenas de vezes, mas é tão importante para essa compreensão, é o de Ezequiel 36, 26 e 27. Promessa de Deus: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ele é a promessa de Deus trocar agora, tirar um coração de pedra morto, duro, por um coração vivo, pulsante, um coração de carne. E como é que ele faz isso? Pondo dentro de nós o seu espírito. Isto é o ato da conversão. É Deus preparando, na verdade, é Deus preparando o homem para a conversão. Eu vou explicar melhor. Na conversão é o que se segue após isso. Né? É Deus preparando o homem para a conversão. A conversão é essa mudança. Um momento pecador, no outro momento arrependido. Um momento ímpio, no outro momento são, piedoso. No momento descrente, no outro momento crente. O que é que acontece nessa transição? É a obra da regeneração. Primeiro a purificação, que é essa obra do Espírito Santo. Depois ao perdão, a mudança, a conversão, o arrependimento. Isso pode acontecer de forma instantânea, a ponto de não sabermos diferenciar quando acaba um e termina o outro, e inicia o outro. Tá? Mas é importante a gente diferenciar os atos, para que a gente entenda bem a obra por completo. Então, Deus faz isso mediante o seu Espírito. Então vemos que é essencialmente uma obra do Pai e do Espírito Santo. Não é? E observe que ele faz isso também por meio da palavra. Tá? O agente, né, o instrumento que Deus usa para isso é a proclamação do Evangelho da nossa parte. Agora, sendo uma obra divina, a conclusão que nós temos é que essa obra também é infalível. É uma obra que não falha, que não tem como dar errado. Se a gente assumir que pode dar errado a obra da regeneração, o que a gente está assumindo? Que Deus falhou. Que Deus não foi capaz de completar algo que havia iniciado. E isso, por si só, é um absurdo. Portanto, John escreve: quando o Espírito Santo intenta regenerar alguém, ou seja, quando há uma decisão do Espírito de Deus regenerar alguém, ele remove todos os obstáculos. O que são os obstáculos? A incredulidade, os pecados, a resistência, a imoralidade, as escamas que estão sobre os nossos olhos. Tudo o Espírito Santo remove soberanamente, porque é Deus. Ele remove todos os obstáculos, supera toda resistência e oposição e produz, isso é importante, irmãos, e produz infalivelmente o resultado que pretende. Ou seja, se o Espírito Santo intenta regenerar alguém, ele consegue. Isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Não tem como resistir. Como assim? É porque Deus está forçando minha vontade, eu quero dizer não, e Deus está dizendo vem. Não. É que o Espírito Santo remove a resistência. De modo que você não quer resistir. Pelo contrário, você quer se entregar totalmente. Porque essa é uma obra do Deus soberano. Não é de um igual como você. É do Deus soberano que pode tudo. Quando faz em nós a sua obra de regeneração, o Espírito Santo opera segundo a natureza das nossas mentes. Ou seja, ele não é contrário à nossa mente, ele não destrói a nossa mente. Ele opera segundo a natureza das nossas mentes, corações e vontades, sem as subjugar, forçar ou ferir.
Ele age em nossas almas segundo a sua natureza, poder e habilidade. É incrível. É de tal modo que no momento a gente é um pecador terrível e no outro a gente se converte. E a gente não deixou, eu não deixei de ser eu, mas eu fui transformado. Eu não perdi as lembranças das coisas que eu fazia no passado. O que eu tenho agora é repulsa pelos pecados que eu praticava. Isso é incrível. Deus faz isso de um modo soberano, perfeito, majestoso, mostrando que ele é verdadeiramente rei sobre tudo e sobre todos. A isso Jeremias 31:18, a parte B, escreve: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Quando Deus quer converter, ele simplesmente converte. Oséias 11:4, a parte A do versículo diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Essa atração que Deus faz é perfeita, não tem como ser resistida. Oséias 2:14, um texto que eu já preguei aqui, inclusive, há um tempo. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Aqui é mostrando como Deus ia agir em Israel, levando ao deserto, levando até ao sofrimento para isso. Né? Ele falando ao coração, mudando as disposições. Muitas vezes Deus faz assim. Deus converte muitas pessoas pela via do sofrimento. Quantas pessoas não conheceram o Senhor por causa de um sofrimento que necessitou passar pela vida? Não é? Por causa das circunstâncias da vida que o fizeram desabar e pensar, preciso de Deus. Era Deus usando as circunstâncias para trazer essas pessoas. Outra coisa que nós devemos saber sobre a regeneração é que é um ato definitivo. Uma vez que ela está realizada, não existe Deus voltar atrás. Não existe desfazer a regeneração. Algumas pessoas que acreditam que perdem a salvação, elas creem no quê? Que um dia é um ímpio, no outro Deus regenerou, nasceu de novo, né? Canta eu nasci de novo, né? Tem a musiquinha, né? Eu nasci de novo. Eita, perdi a salvação. E no outro dia ela tem que nascer de novo. Aí depois morre de novo e nasce de novo. Não faz sentido. Wayne Gruden escreve: uma vez que a regeneração é obra de Deus em nós, pela qual ele nos concede vida nova, é adequado concluir que ela é um acontecimento instantâneo. Ou seja, é um ato, tá? Definitivo. E por ser um ato, não é um processo, é uma coisa que acontece uma vez e acontece instantaneamente. Ocorre uma única vez. Num momento estamos espiritualmente mortos e depois, no momento seguinte, temos nova vida espiritual da parte de Deus. Então, é fundamental sabermos disso. A obra de Deus, da regeneração, é um ato, irmãos. No momento estamos mortos, no outro estamos vivos espiritualmente. No momento a gente rejeita tudo da palavra de Deus, no outro a gente ama a palavra de Deus. Tá bem? Aqui não é, a gente jamais pode confundir como algumas doutrinas fazem, normalmente as seitas fazem isso, normalmente, tá? Confundir a regeneração com a santificação. A santificação é um processo. A cada dia que passa, depois que a gente é convertido, nós vamos lutando contra o pecado, nos despojando dessas amarras por causa da natureza da nossa carne, mortificando os feitos do corpo, como Paulo diz em Romanos 8. Certo? Aí sim é um processo, a santificação. A regeneração não. A regeneração é, um dia você está morto, no outro está vivo. Não tem gradações de morte. Eu estou um pouquinho morto, quase morto, agora estou quase vivo, não. É um momento está morto espiritualmente, no outro momento vivo. É um ato divino. Pode falar, não. Os apóstolos tinham uma falsa fé, né? Tinha uma falsa fé, uma fé fingida. Não era alguém que teve uma nova vida, né? Conheceram a palavra, até se tornaram participantes das bênçãos da palavra. Tá? Como assim? Imagine aí. Você já leu o livro de Provérbios? Quantos ensinamentos tem para a vida sobre não discutir com os tolos, sobre como lidar no trabalho, sobre lidar na família, sobre tudo. Imagine um ímpio, quando ele começa a obedecer, ainda que ele não creia em Cristo, que não seja, se ele obedecer, realmente, ele vai se dar bem ou não vai? Vai, claro. A Escritura tem excelentes conselhos para a vida. Então é possível que as pessoas se tornem participantes de algumas coisas, da bênção de viver em comunhão. Quantas pessoas não viveram no seio da igreja, no meio da igreja, foram abençoados pelos irmãos? Porque os irmãos aprenderam pelas Escrituras que devem acolher os outros, cuidar dos outros, e depois se abandonaram. Elas foram participantes.
Elas só não foram salvas, regeneradas, convertidas de verdade. Elas tinham uma falsa fé. Inclusive, irmãos, essas pessoas até podem ter um nível moral, social elevado. Por exemplo, eram pessoas que antes de frequentar a igreja viviam em embriaguez, em adultério. E conhecem o povo de Deus, o povo sóbrio, e dizem, não, realmente isso aqui não é uma vida para mim. Muda. Deixa de viver nas bebedices, nas glutonarias, nas borracheiras, já como alguma tradição diz, né? Naquela vida devassa, dissoluta, porque entende que aquilo ali realmente é ruim. E ele não é ruim só para o crente, é ruim para todo mundo. Entende? Mas sem o Espírito Santo, sem a conversão verdadeira, ele não é salvo. É por isso que nós devemos vigiar o tempo todo e orar, até para a gente não ser enganado pelos falsos profetas. Não é? Pode falar, meu. Isso. As pessoas podem mudar de hábitos. Nada impede ninguém mudar de hábito. Né? A grande questão é o motivo pelo qual as pessoas mudam. Né? Por que nós mudamos? Por que eu deixei de cometer tais pecados que eu cometi antes? É só porque eu me tornei uma pessoa melhor? É porque eu quero aparecer? Os fariseus eram experientes nisso. As pessoas olhavam para os fariseus e tinham, rapaz, eles são semideuses, são puros demais. E Cristo diz, é tudo falsidade, porque eu conheço o coração deles. Essa é a diferença. É Cristo diz, eu não conheço somente o exterior, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Eu sei o que passa no interior. E Jesus diz, o exterior de vocês é cheio de adultério, de malícia, de avareza, de assassinatos. Então essa é a grande questão. A conversão verdadeira, ela regenera, ela muda a gente de dentro para fora. Não é apenas exterior. Pode falar, Henrique. Aquele termo metanoia é usado nesse sentido? É a consequência. Metanoia é a consequência, né? Metanoia significa arrependimento. Um arrependimento de fato. Que não é só uma questão assim, eu mudei meu intelecto. É um arrependimento que reflete. A pessoa que se arrependeu de verdade, isso reflete em sua vida. Mas acontece de dentro para fora. Não o contrário. Mas é isso, tem a ver, está diretamente relacionado com isso. É que a metanoia é a consequência, né? É quando a gente sair da regeneração de mente. É porque mudança de mente é arrependimento. Mudança de mente é arrependimento, né? Agora, a gente saber aplicar no devido, porque o mundo pode usar uma palavra que está no dicionário grego, né? Metanoia. Então as pessoas podiam pensar mudança de mente como alguém que mudou de opinião. Essa palavra, no âmbito cristão, é alguém que se arrependeu de verdade. Que essa mudança não foi só uma mudança, eu antigamente era platonista, agora sou estoico. Né? Mudei minha corrente filosófica. Não é isso. É alguém que de fato se arrependeu de seus pecados. Foi regenerado, mudado por Cristo. Entende? Mas a regeneração, para a gente não confundir, é o ato de estarmos mortos e o Espírito Santo nos dá uma nova vida. É o nascer de novo. Agora, qual a consequência do nascer de novo? A consequência são os próximos estudos. A conversão, né? Que a justificação é o que Cristo faz por nós. Agora passa a valer para nós, somos justificados, né? E depois somos o quê? Santificados. Aí a gente passa a mudar de vida. Mas antes de tudo, a regeneração é o ato de estarmos mortos e Deus nos dá uma nova vida. Pode falar. Todo esse processo que você está dizendo na volta ao né? Eu estava falando sobre esses dias, né? Que eu estava sobre a questão da operação coach, né? Sim. Isso aí também pega um pouco do organismo, isso aí, né? Ou não? É porque, tipo assim, operação coach, eu vejo tanto o organismo quanto a operação coach tendo um viés que, tipo assim, tira o protagonismo de Deus. Sim. Tipo assim, coloca uma venda, uma mensagem verdadeira. É porque não é o evangelho verdadeiro, é outro evangelho. E é perigoso pra caramba. É pior do que perigoso, é perverso, é maligno, é diabólico. O evangelho coach não é o evangelho de Deus, é outro evangelho. Ele não leva em conta o Deus verdadeiro. Não leva em conta o Deus que dá vida nova, regenerador. Né? É um evangelho social, é um evangelho de mudança de vida. Né? Enquanto o neopentecostalismo iniciou com a teologia da prosperidade, que era um evangelho que lhe prometia riqueza nessa terra, o coach ele vai além, ele não tem essa, muitas vezes ele até tem isso também, embutido dentro de si, algumas correntes, né? Tem embutido dentro de si a questão do enriquecimento, né? Do materialismo, né? Mas o evangelho coach ele é pior porque ele tem outras vias, né?
ele tem a via do você ter um alívio mental só, de você só ser uma pessoa mais leve, né? De você ter os seus problemas mentais saciados, de você mudar a sua vida, renovar a sua mente não em Cristo, mas em técnicas para que você consiga viver mais confortável. E não é isso que a Escritura nos ensina. Pelo contrário, a Escritura nos ensina muitas vezes a nos submeter a situações extremamente desconfortáveis por sermos fiéis a Deus. Tá? É importante a gente saber disso. O Evangelho é sobre homens perdidos, mortos em seus delitos e pecados, sendo salvos gratuitamente pela obra de um Deus perfeito e bondoso. Tá? Perdeu isso de vista não é o Evangelho. É uma distorção que até pode usar a Bíblia, né? Pode usar versículos bíblicos fora de contexto, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é importante a gente saber disso. O que é a regeneração? É um ato. Lembrando assim que ele trouxe essa questão do arminianismo, né, e do evangelho coach. O evangelho coach é uma heresia, né? O arminianismo não. O arminianismo não. Isso. Por mais que a gente saiba que a igreja arminiana, ela, de certo modo, abre, né, possibilidade para que esse tipo de coisa aconteça. Isso. Mas tem muitas bem ortodoxas, exatamente. bem sérias. Não é tipo exagero. Isso. Mas, via de regra, o evangelho coach ele entrará em igrejas arminianas. É isso que você quer, se você quer dizer, é um fato. Isso é fato. Mas, na verdade, onde a maioria das pessoas nem sabe o que é ser arminiano. Exatamente. Exatamente. Na verdade, se você for numa igreja onde as pessoas sabem o que é ser arminiano, normalmente vai ser uma igreja séria. Normalmente vai ser uma igreja séria. Isso. Enfim, importante sabermos, o ato da regeneração é um momento estamos vivos ou mortos, no outro estamos vivos. Portanto, não é um processo, é um ato definitivo. Deus não lhe dá a vida e depois, agora eu vou tirar a sua vida nova. Tá? Ele pode até tirar a sua vida física pelo pecado, mas a nova vida que ele lhe deu, não. Tá bem? Bem, aí temos um dos textos mais incríveis das Escrituras, 2 Coríntios 5,17, Paulo dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá? Eu prefiro a outra tradução, né? Esse que tudo se fez novo é mais legal. Ou seja, é um ato soberano de Deus. É um ato soberano de Deus, da regeneração, que nos faz responder ao Evangelho com fé salvadora. Se um momento a gente está morto, a gente não pode responder com sim para o Evangelho. O morto nunca dirá sim ao Evangelho. E sabe o que é engraçado isso, irmãos? Que o nosso papel de evangelistas é pregar o Evangelho para mortos. A gente fala para mortos. Lembra aquela imagem de Ezequiel? Fale com os ossos e Deus come. Aquilo é uma imagem figurativa da regeneração. Ele pregando para mortos. É isso que a gente faz. A gente prega para mortos. E Deus dá a vida por meio da pregação. Ele age com o Espírito Santo e vivifica. E quando ele vivifica, acaba a regar o olho e diz, é verdade. Eu já tinha ouvido isso antes, mas não tinha me convertido. Agora eu ouvi e me converti. Por quê? Porque Deus agiu soberanamente. Ele deu vida e quando você estava morto. Então, o nascer de novo é isso. Né? Primeiro nascemos de novo e depois entramos no reino de Deus pela fé. Então há uma ordem lógica. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então primeiro vem a regeneração, o nascer de novo, e aí a gente adentra. E quando Jesus diz entrar no reino de Deus, ele não está só falando da eternidade, irmãos. Porque nós já fazemos parte do reino de Deus. Já estamos no reino de Deus, proclamando o reino de Deus aqui nessa terra. Foi para isso que vocês foram chamados. É por isso que quando a gente ora, quando Cristo ensinou, quando orarem, olhem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando a gente declara venha o teu reino, é clamando que cada vez mais se estabeleça o reino de Deus na terra. E quando a gente declara isso, a gente está dizendo, minha responsabilidade como um súdito do Senhor é pregar o reino de Deus. E a gente prega para os mortos. E Deus os vivifica. Quando Jesus diz, se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo assim, você tem que conseguir nascer de novo. Ele está declarando que é fundamental que Deus realize essa obra no coração do homem.
Ele está dizendo assim, vá lá, nasça de novo, consiga aí fazer isso. Não tem esse chamado. Isso é o que Deus faz em nós. E aí a gente pode entrar. É por isso que Jesus disse, Nicodemos, não depende de você isso, porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, vocês ouvem, mas não sabem onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido de Deus. Não depende de você. O Espírito Santo está no seu controle, como alguns querem dizer. Hoje vai ser o dia que a igreja tal vai derramar o Espírito Santo. 7h30 da noite, todo mundo reunido. Hoje é o dia da descida do Espírito Santo aqui. Hoje é o dia do derramamento da unção. Irmãos, isso não existe. Ninguém tem o domínio sobre o Espírito Santo. Ô, Mário, duas questões assim. Para quem nasce no Evangelho, né? Tem uma dificuldade em saber qual foi o momento do novo nascimento. Perfeito. Inclusive, esse é um dos casos... Eu não quis botar aqui para não ficar muito extenso o estudo, mas esse é um dos casos que está bem detalhado na teologia sistemática. Tá? Muitas pessoas a gente vai perguntar, né? Em que momento você nasceu de novo? Ela vai dizer, eu não sei. Até quem não nasceu no Evangelho, tá? Sim. Se você perguntar para mim qual foi o momento exato que você nasceu de novo, eu não sei. Eu sei que uma época da minha adolescência, por algum motivo, eu comecei a ir para a igreja. Talvez pela motivação de estar com colegas, com amigos, meu irmão, E eu me vi crendo naquilo tudo. Eu não sei o dia exato. Quando eu descobri, eu já era crente. No que você tem apelo, normalmente a pessoa associa aquele momento do apelo, né? E não é isso. E esse é um perigo muito grande, esse apelo. Irmãos, o evangelho, ele apela o tempo todo. Jesus está apelando aqui para Nicodemos. Converta-se, não nascer de novo, mas o converta-se, o arrependa-se, o creia em mim. Né? Isso é um apelo o tempo todo. Creia, mude. Mas não é aquele apelo que você diz, se você não vier aqui na frente agora, Deus vai lhe rejeitar. Isso aí não existe não, tá? Esse convite no evangelismo, ele é válido? Como assim? Que convite? No ato do evangelismo ali, né? Quando você está falando de Cristo, e você vê que a pessoa está sendo receptiva a ler o evangelho. Você perguntar... Eu não gosto. Eu não gosto porque a nossa sensação, né, a nossa experiência sensorial, ela pode enganar a nossa mente. Eu posso achar que a pessoa está muito receptiva a fazer esse convite e ela constrangida a vir. Eu acho muito mais interessante se alguém tem recebido a mensagem, tem crido de fato no evangelho. Quando acabar aqui, converse conosco. Vamos orar por você. Vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que é muito mais prudente. Se a pessoa perguntar no próprio ato ali, como é que eu faço isso? Como é que eu me chego a Cristo? Como é que eu tomo essa decisão? Creia. O fato de você querer, ele já está mostrando isso. Creia. E a gente ora por você. Aí tudo bem, né? É uma coisa voluntária. Mas esse apelo de chamar à frente, ele não só não é bíblico, não aparece em nenhum lugar na Bíblia, como a gente pode forçar uma falsa experiência de conversão. Como muitos têm. Né? O caso polêmico é de Billy Graham, né, que se converteu, não sei quanto, um homem de Deus. Tá? Se converteu não sei quantos mil, talvez milhares de pessoas. Centenas de milhares, se não me engano, de pessoas. Mas porque era assim, era aquelas conversões encruzadas, tinham, não sei quem converte, levanta a mão que agora vou orar por vocês. E aí dezenas. Isso. Algumas de fato acontecem de verdade, mas assim, ela não acontece pelo ato de ir à frente, ela acontece porque Deus nos chamou para a salvação. Então a gente não precisa desse apelo emocional, não é? Constrangedor e sem respaldo bíblico e litúrgico para colocar no culto ou em atos assim. Não é? Na verdade, inclusive, sabe-se quem criou isso historicamente, é uma coisa recente. Eu sempre esqueço o nome dele, mas em outro momento eu digo para os irmãos. É conhecido e é conhecido por ser uma pessoa com teologia péssima. Tá? Um herege, praticamente. Não, já morreu. Deve ter corrido de 100 e poucos anos, não tem muito tempo não. Deve ser mais ou menos junto com esse movimento pentecostal. Sem sombra de dúvidas, nessa linha. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Pra gente não forçar experiências pseudo-espirituais. Tá? Observe que Jesus diz quanto à incapacidade do homem natural. Tá? O homem natural é incapaz de realizar essa obra. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia.
E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Aí são 2 versículos separados do mesmo capítulo, tá? Verso 44, verso 65. Paulo, falando da morte espiritual, escreve 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural, ou seja, aquela que teve simplesmente o nascimento natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem só pode discernir, compreender e crer na verdade se for nascido de novo. Agora, dos grandes pontos que nós devemos atentar é que a regeneração, alguém que nasceu de novo, alguém que foi alvo dessa obra de Cristo, ela produz resultados verdadeiros. Observe o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o objetivo agora para, né, é o objetivo, é a finalidade, para uma herança que não pode ser destruída. Ou seja, aquele que é regenerado tem uma herança nos céus, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Ó, aqueles que são regenerados são guardados pelo poder de Deus. Ah, o diabo está tentando contra mim. Tá não, irmão. Ah, fizeram uma macumba para mim. Não tem nada não, pode fazer 1000. Um crente regenerado é guardado pelo Espírito Santo, mediante a fé. Para quê? Olha, se somos guardados pelo poder de Deus, esse poder não pode falhar, porque o poder de Deus é onipotente. Olha o que acontece, alguém que é regenerado é guardado por Deus, por esse poder, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Ou seja, aquele que Deus regenera, esse ele salva. Não tem Deus regenerou alguém e essa pessoa não foi salva. Isso não existe. Bem, a regeneração também produz frutos, né? Outros frutos. A santificação, por exemplo, ela segue-se da regeneração. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, nascido de novo, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Ou seja, a regeneração ela produz frutos práticos também, que é a santificação. É um dos pontos da ordem de saludes mais na frente. Ela produz amor verdadeiro. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você só pode amar verdadeiramente os irmãos, né? O amor de Deus, aquele que é nascido de Deus. A regeneração produz, então, também a vitória contra o mundo e a fé. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha essas coisas que estão associadas. Aquele que nasce de Deus vence o mundo. E como ele faz isso? Pela fé. Então a fé também é um fruto direto da regeneração. Proteção contra o maligno. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Aqui quebra aquele argumento dos arminianos, né? Ah, então se o cara é salvo uma vez para sempre, então ele pode viver do jeito que quiser. Calvinista não diz isso, não. O que as escrituras nos dizem? Aquele que é nascido de Deus, aquele que é salvo, guarda-se incontaminado do mundo. Não vive cometendo pecado. Não vive uma vida dissoluta. E mais, o maligno não pode tocar nele. Interessante, se você observar, é que boa parte desses textos vem da primeira carta de João. João, ele trata muito disso, é uma carta bem direta para a igreja. A gente já pregou ela inteira aqui, não foi nas quintas-feiras. E, por fim, esse é um dos grandes frutos, né, dos grandes produtos da regeneração em nossa vida, que é o crente desenvolver o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ou seja, a consequência de termos o Espírito Santo habitando em nós, nos gera várias virtudes. Essas virtudes, elas não são de nós mesmos, mas é o fruto do Espírito em nossos corações. Paulo escrevendo aos Gálatas diz, mas o fruto do Espírito é, ou seja, qual produto? O que é que gera aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si? Amor.
Até porque o amor é o cumprimento da lei, né? Amar a Deus acima de tudo, essas coisas, e o próximo como a si mesmo. Alegria. Um crente verdadeiro, ele é alegre, ele se alegra na bondade de Deus, ainda que em meio a muitas tribulações. Paz. O crente verdadeiro vive em paz. Paz com Deus, uma paz que excede todo entendimento. Longanimidade, ou seja, uma paciência. Isso é uma das coisas exercitadas no coração do crente. Benignidade e bondade, né, são as ações livres de fazer o bem, de amar o próximo ativamente. Fidelidade. Isso é importantíssimo, né? Na vida do cristão. O cristão verdadeiro deve ser fiel ao Senhor, acima de tudo, a sua lei, a sua palavra. O crente verdadeiro, ele deve ser manso. O crente verdadeiro, ele tem domínio próprio, né? Isso é um fruto do Espírito. Observe que a expressão diametralmente oposta do domínio próprio, né? Domínio próprio é um fruto do Espírito que está do outro lado, lá do outro extremo, é alguém que não tem domínio nenhum de si. Alguém que não tem domínio nenhum de si, o caso mais extremo que a gente vê na Escritura é alguém que está endemoniado. Totalmente fora de si, outro dominando entre si. Observe como o fruto do Espírito é oposto, contrário a essa possibilidade. Vocês, se tem o Espírito Santo, devem ter o domínio de si e devem exercitar para cada vez mais ter o domínio de si em todas as áreas, inclusive nas emoções, para que não exploda. Não é? E o que é que Paulo diz? Contra estas coisas não há lei. Não há lei que seja contrária às coisas do Espírito, pelo contrário. O fruto do Espírito, ele confirma a pureza, a bondade da lei de Deus, que é santa, que é boa e agradável. Tá bem, irmãos? Dúvidas? Eu coloquei aqui, só para a gente encerrar, esses 2 slides, que é o entendimento pelagiano da ICAR, ou seja, Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a regeneração. É um absurdo, né? Primeiro que ela parte do princípio do livre-arbítrio, logo ela parte do princípio que a vontade do homem está no centro de todas essas coisas. Então, John Owen, ele dedica um bom tempo em seu artigo falando do entendimento pelagiano, que é o entendimento católico. Dizem os pelagianos, ele escreve, que se a pregação da palavra de Deus for feita com grande eloquência e competência oratória, os homens então serão persuadidos a se arrependerem e a crer. Olha que absurdo. Ele está dizendo que se a pregação for feita com grande eloquência, se a pessoa for muito boa, convencedora, os advogados então aí saem na frente, né? Então as pessoas irão se converter. Isso está totalmente contrário ao ensino que Paulo diz, né? Paulo fala aos Coríntios justamente o contrário, que ele não veio com eloquência de pregação, ele não veio com esse tipo de convencimento, mas com o poder do Espírito. Somente assim alguém pode se converter. Ele diz, Paulo, contudo, rejeita completamente isso no seu ministério. Ele diz, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Alguns tentam alegar que as palavras do Espírito e de poder implicam que a capacidade de Paulo fazer milagres era acessório para convencer os homens. Mas isso vai contra todo o ensinamento dele nesse mesmo capítulo e também contra a concordância dos melhores expositores. Então, só para você... O entendimento pelagiano é bem maior que isso, tá, irmão? Tem muito mais coisas. Eu peguei só um detalhe deles para mostrar na loucura que eles creem que a capacidade do homem falar muito bem pode convencer outras pessoas. Não é? Sem a obra do Espírito. Veja como é uma coisa totalmente um pecador com o outro. Um pecador convertendo o outro pela eloquência. Hã? Pois é. Esse é o entendimento pelagiano até hoje, tá? Ou seja, da Igreja Católica. Né? Importante lembrar o seguinte, o pelagianismo ele entende o livre-arbítrio no sentido mais amplo possível. Né? Alguns até declaram que o pelagianismo é o pai do arminianismo. Né? Inclusive, no passado, houve uma grande disputa dentro da Igreja Católica, ainda nos períodos mais antigos, né? Santo Agostinho contra Pelágio, Agostinho defendendo o monergismo, Pelágio esse livre-arbítrio, né? A Igreja Católica optou, em sua maioria, por ficar do lado de Pelágio e assumir essa doutrina até hoje. E os nossos ensinos, se a gente trazer o calvinismo, as raízes do calvinismo são agostinianas. Vem da boa teologia de Agostinho, nesse aspecto, tá? No que diz respeito ao monergismo. Foi um grande teólogo que nós consideramos um crente verdadeiro, ainda nos períodos antigos.
Bem, a isso a gente pega o texto de Paulo, de Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo mata toda a teologia católica romana herética. Temos também outros grupos que entendem a regeneração de um modo errado, né? Os sinergistas, que é esses que entendem a cooperação do homem, ou seja, normalmente são os que confiam, acreditam no livre-arbítrio, tendem a entender a regeneração como um processo e não como um ato. Ou seja, a pessoa vai renascendo, o que é um absurdo, tá? É antilógico. Isso ocorre porque eles confundem normalmente a regeneração com a santificação, né? Ou porque hereticamente entendem a salvação como meritória. Aqueles que entendem a salvação como mérito vão tender a pensar nisso, que o homem vai renascendo a partir dos seus méritos até alcançar a vida. É o caso da ICAR, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas temos exemplos de outros grupos que entendem como processo e não como ato definitivo. A Igreja Católica entende como processo, os adventistas entendem a salvação como processo. Essa é uma das teologias mais absurdas que tem, porque ela acredita também no juízo investigativo, não só acredita na regeneração como um processo, mas também na justificação como um processo, que é um absurdo herético sem tamanho. E os arminianos, infelizmente, também entendem a regeneração como processual. Tá? Momento de perguntas. Alguém quer falar? Como pregar provérbios da pregar sem entrar por essa vertente? Como pregar provérbios sem entrar por essa vertente? Apresentando Cristo, apresentando Deus em provérbios. Por que que Deus ensina essas coisas? Porque não é só para o bem do homem, mas é porque antes de tudo a gente obedece ao Senhor. A gente deve ser fiel ao Senhor. Quando a Bíblia fala assim, eu dou um exemplo de disciplinar o filho com vara, né? Tá lá em Provérbios, né? O coach, não sei se o coach usa esse texto não, porque eles não gostam de pegar textos que chocam, né? Eles gostam de pegar textos que acariciam. Mas vamos supor que eles pegassem esse texto. Eles diziam, você tem que disciplinar o seu filho com a vara para que ele seja um homem bem-sucedido. Para que a mente dele seja transformada diariamente. Você, como ele não pode fazer isso ainda, você vai criando mindset nele, vai instalando os drives santos nele, para que ele chegue na vida adulta um homem próspero. Para que ele não chegue com defeitos mentais. O coach diria isso. O cliente vai dizer, não, você tem que fazer isso com seu filho. Primeiro, porque assim como Deus nos trata, como Deus nos disciplina. Segundo, porque ele tem que entender a autoridade dos pais para que ele possa servir a Deus com mais fidelidade. Para que quando ele chegue no caminho, na idade adulta, ensinado pelo caminho, ele não se desvie do caminho. Entregue sua vida ao Senhor verdadeiramente. Grande diferença, os objetivos. O crente ensina para a glória de Deus. O evangelho falso ensina para a glória dos homens. Essa é a grande diferença. Até mesmo textos que falam sobre prosperidade, sobre longevidade, todos precisam ser pregados com esse através dessa ótica. Quinto mandamento, né, fala que é o primeiro mandamento com promessa, né? Aquele que honra pai e mãe, vive muito e vive bem. Existe um princípio aí, né? Honrar pai e mãe é um espelho básico da nossa honra que devemos dar máximo ao Senhor. Né? Adorar o Senhor, crer nele, sermos fiéis aos seus ensinos e obedientes a ele, né? Então tudo, quando entendemos na ótica correta, ele leva e eleva a Deus a glória e exaltação por tudo. Né? Os homens maus fazem o caminho contrário. Ele pega a coisa que é santa lá do alto e traz para o homem a glória. Né? É uma das formas de a gente enxergar o evangelho falso. O evangelho verdadeiro, a glória é dada a Deus. O evangelho falso, a glória no final é dada aos homens. Bem, alguém tem alguma dúvida mais sobre regeneração? Ficou claro que é o ato de Deus dar nova vida a pecadores? Então, vamos nos colocar de pé e orarmos ao nosso Deus. Encerrarmos com a bênção apostólica. Santo Deus, bendito e glorioso, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor e te pedimos ajuda no Senhor nessa noite, a entender esses textos, entender essa doutrina da forma correta, de modo que isso nos ajude, ela nos ajude, ó Deus, a te servir com mais fidelidade,
a tributar a glória a Ti, a entender que se o Senhor é o autor da vida, se o Senhor é o dono da vida, só o Senhor pode dá-la verdadeiramente a cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito se mova em nossos corações verdadeiramente e que a gente viva conforme a nova vida que recebemos, não como ímpios, não como idólatras, não como pecadores, mas como crentes regenerados, que buscam a santificação, que são guardados pelo Teu poder, que caminham rumo à glória eterna, à salvação, não porque merecemos, mas porque o Senhor voluntariamente decidiu nos dar por amor e nos fazer participantes, ó Deus, do Teu reino. Em nome de Cristo eu te peço, abençoa-nos verdadeiramente, nos dá uma noite tranquila na Tua presença, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Firma os nossos passos e nos ajuda a trilhar o caminho da santidade e a pregar com fidelidade em todo lugar para a Tua glória, Deus. Em Cristo nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, as consolações do Santo e Divino Espírito, ó Deus, repouse sobre vocês, irmãos, e sobre todos os crentes espalhados por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se cumprimentar. Irmãos, é o segundo. Eu quero pedir uma coisa a vocês, antes de eu esquecer. Lembre de alguém que não esteve aqui hoje, por algum motivo que seja. A gente sabe que as pessoas podem ter. A igreja está vazia. Nós estamos faltando com o nosso compromisso, não é? De buscar ao Senhor em todo o tempo. São tão poucos momentos que a gente está junto. Lembre das pessoas que não vieram. Mande uma mensagem para elas. E que sentiu a falta delas. Espera que elas estejam aqui. Nós estamos orando por elas. Faça isso. Todos juntos. Nós pastoreamos juntos a igreja. Amém? Deus abençoe vocês.